verso 4 e 5. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor no nosso coração nessa noite. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fecha teus olhos. Deus, em nome de Jesus, te louvamos e glorificamos ao teu nome nessa noite, porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Senhor, eis aí a tua palavra, Senhor, que será ministrada nessa noite. Pai, eu te perguntei várias vezes, Senhor, e o Senhor confirmou essa palavra. Deus, que eu seja um canal de bênção sobre a vida dos teus filhos nessa hora, Senhor. Pai, falar de feridas da alma, falar de cura interior, não é uma coisa muito fácil, é um culto de família. E a nossa casa e a nossa família é o local onde nós somos mais feridos, é o local onde nós somos mais retalhados, Senhor, pelo inferno e seus anjos. Senhor, então, em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar no meio de nós nessa noite, trabalhando em nossa mente, em nosso coração, que tudo aquilo que ainda nos prende ao nosso passado, que toda palavra contrária, que toda palavra que feriu nossa alma, que o Senhor venha curar nessa noite, porque a tua palavra nos diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. E é através dessa palavra que nós clamamos nessa noite, que o Senhor possa lançar o bálsamo, refrigerar os corações, Pai, que nós possamos sair daqui hoje, diferente da maneira como nós entramos, cheios do teu Espírito Santo, curados e sarados para sarar outros lá fora. Assim eu te peço, Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, todo mundo passa por lutas dolorosas, vergonhosas, vivemos um mundo imperfeito. Então, muitas vezes, uma doença vem te pisando, o desemprego vem te pisando, a sua família vem te pisando, um líder vem te pisando. Ninguém, irmão, sai desse mundo ileso, sem que nunca tenha sido pisado por algo ou por alguém. Eu não sei o que ou quem te pisou nessa vida, mas eu quero te dizer que pelas pisaduras do nosso Senhor Jesus Cristo, você pode ser sarado. Não deixe que as palavras, ou as cicatrizes, ou as feridas lançadas contra a sua vida possa te barrar aquilo que Deus tem preparado para você. Jesus é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que salva, é aquele que restaura. Todo mundo que vê você vencendo hoje já foi pisado um dia. Para chegar onde você está hoje, você suportou um processo, muitas vezes um processo dolorido, muitas vezes um processo que muitas vezes as pessoas olharam para você e disseram assim: não vai conseguir, vai morrer nessa luta. A luta é tão grande que eu quero ver se ela vai continuar na caminhada, eu quero ver se ela vai continuar seguindo esse Jesus. A luta, a vergonha, muitas vezes fez você entrar naquele quarto, rasgar a tua roupa e dizer assim: Senhor, onde tu estás? Que tu não está vendo a minha luta, a minha dor. Mas Cristo mandou te dizer nessa noite que Ele ainda não perdeu o controle da sua vida. Tudo está na palma das mãos dele. E só para adiantar o final dessa pregação, acalma o teu coração. Tudo está no controle de Deus. Não cai uma folha, um fio do teu cabelo sem que haja permissão do Senhor. E não cai uma folha sem que também Deus permita, de uma árvore, né? Irmãos, muitas vezes nós ficamos paralisados porque nós não conseguimos perdoar algo ou alguém que nos feriu, né? E a gente tem que ter na nossa mente, como a missionária Wanda disse isso aqui, no nosso coração não pode haver tristeza e nem mágoa. Nosso coração tem que ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mas muitas vezes, irmãos, a palavra que nos lança contra a nossa vida, até na nossa família, pastor Davi contou um pedacinho do testemunho dele. E eu estava ali, Deus estava ministrando no meu coração, que às vezes nós não
filhos também não são os filhos que nós gostaríamos de ter. Porque muitas vezes nós ensinamos, nós falamos, nós educamos, às vezes nós damos a nossa vida, às vezes nós tiramos o nosso prato para alimentar, e muitas vezes que nós recebemos de volta é pedra. Muitas vezes que nós recebemos é assim, não sabe de nada. E aí eu fico imaginando as situações em que nós nos encontramos hoje em relação aos jovens. Pastor Davi falou de Davi ensinando Salomão, né? E Salomão foi um homem sábio, ele conseguiu alcançar, ainda que depois ele caiu, mas ele conseguiu alcançar aquilo que Davi tinha projetado na vida dele. Quantos de nós projetamos algo sobre os nossos filhos e isso não se concretiza? E aí vem a frustração. Quem aqui botou um filho no mundo para vergonha? Nenhum de nós. Quem aqui gerou um filho no ventre, como eu gerei por 2 vezes? E quem imaginaria que um dia Deus iria levar, como levou a minha, como levou a de Manjô, como levou do pastor? Nós não projetamos isso, nós projetamos que vai crescer, vai gerar frutos, vai dar fruto, você é avó. Mas muitas vezes nossos sonhos são frustrados. Muitas vezes nós casamos e projetamos um sonho, e vem o abandono, vem a traição, vem o desleixo daquele que nós projetamos o amor, daquele que seria o companheiro, o príncipe encantado, o sonho de consumo. E nós nos frustramos. E as feridas da nossa alma, ela permanece. Pastor Davi diz assim para mim assim: você é bruta, você é bruta. Mas às vezes eu paro para pensar, por que ele diz que eu sou bruta? Você sabe por quê, irmãos? Porque o sofrimento, ele deixa cicatrizes na gente. A ferida, a dor, ela passa. Mas a cicatriz de uma pisadura, essa semana uma aluna na escola, um boi pisou no pé dele, o pé dele estava totalmente esmagado assim. Imagina uma pisadura com muita força, como de um boi, com 500 quilos ou mais, uma roupa, né? Uma dor de uma perda, ou a dor da traição, ou a dor do abandono, é uma dor muito forte. E aí, você vai vencer aquela dor, porque Deus tem um projeto na sua vida, e Ele sabe que você não vai morrer. Mas às vezes você se levanta dali, daquela dor, mas você coloca uma armadura, e você diz assim: nunca mais, nunca mais eu vou passar pela mesma situação, nunca mais eu quero ser como um dia eu fui. E às vezes a gente leva isso para o bem, mas a gente leva isso também para o lado ruim, e você acaba colocando barreiras e dificuldades. Uma vez a psicóloga dos meninos disse para mim assim: Silvana, o seu acolhimento aos meninos, quando eu casei, eu fiquei 6 meses sem trabalhar, para poder me adequar à minha casa nova. E a psicóloga dos meninos, ela disse assim para mim: toda rejeição gera uma agressão. Então muitas vezes eu falo as coisas com o Natão, com o Danilo, e eles reagem com agressividade. Por quê? Porque a rejeição lá atrás da mãe deixou uma marca, deixou uma cicatriz. E hoje isso está melhor, mas isso era pior. Um dia a Natão falou assim: vocês conhecem essa pastora aqui, mas um pouquinho vocês já sabem o que o pastor Davi fala, né? Eu não sou uma pessoa fácil, eu sou uma pessoa muito metódica. E aí você chega num lar onde tem 3 homens com as suas manias, e aí você entra ali no ninho e você quer mudar as regras, né? E um dia Natan falou assim para mim: eu não sei o que esse demônio está fazendo aqui. E aquilo me fez refletir em algumas situações. Deixou uma marca? Deixou. Mas a minha luta não é contra a carne ou sangue, ela é contra principados, contra esse mundo tenebroso que faz com que uma mãe abandone
que uma mãe que gera um filho, carrega um filho 9 meses no ventre, amamenta, compra tudo do bom e do melhor para esse filho, quer a melhor fralda, as melhores roupas, é um sonho ter aquele filho, e de repente, do nada, passa 2, 3, 4, 5 anos, 8 anos, e ela simplesmente, o amor dela morreu. Eu não consigo compreender. Mas isso é o que o mundo quer lá fora. Isso é o que o mundo vive. Isso é o mundo tenebroso. A palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriaria. Seria pai contra filhos, filhos contra pais. E assim está. Nós estamos vivendo esse tempo. É fim desse tempo, gente. Nós vivemos uma guerra hoje. Pastor Josemar estava aqui dando estudo pela manhã de batalha espiritual, e nós vivemos esse tempo. É um tempo de guerra, é um tempo que nós devemos proteger o nosso coração das coisas que nos foram doloridas, do abandono, da dificuldade, daquilo que muitas vezes nos machuca e nos fere a nossa alma. Cada pisada, cada dor que você tem passado, Deus tem colocado o bálsamo dele sobre a sua vida. E muitas vezes, irmãos, nós também passamos por algumas pisaduras. Jesus passou por a pisadura aqui, como eu li em Isaías 53, para que ele mudasse de forma. Ele passou de um homem ferido, machucado, chicoteado, os ossos dele eram aparentes, foi julgado várias vezes. Ele passou dessa forma humana para uma forma eterna. Ele ficou 3 dias e no terceiro dia ele ressuscitou para que eu e você, pelas suas pisaduras, nós fôssemos sarados. E para que eu e você creia que haverá uma nova Jerusalém, onde não haverá tristeza, onde não haverá dor, onde não haverá ranger de dentes, onde não haverá pranto, nem guerras. Somente nós vamos declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quando Jesus estava aqui na terra, ele tinha a forma humana. E nós, para mudarmos de forma também, nós passamos por alguns processos. E para você chegar ao sucesso que você quer, você tem que suportar o processo na sua vida. Quanto um cacho de uva vale para você? 10, 15 reais? A uva, ela é bonita. Ainda assim, ela vale muito pouco. Se eu mudar o formato da uva, do sólido, e ela passar pelo processo que ela tem que passar, e ela se transformar no estado dela líquido como vinho, o vinho, a forma dela em forma de vinho vai ser muito mais cara. Existem vinhos no mercado que valem 500 mil reais. A uva nunca custará isso. Sabe por quê? Porque ela tem prazo de validade, ela tem baixo valor, o prazo dela é curto, ela estraga rápido, ela apodrece rápido. Para mudar o valor da uva, ela tem que mudar de forma. Mas ninguém quer passar pelo processo que a uva passa. A uva vai para um lagar, um lugar apertado, e ali ela vai ser pisada, prensada, para que ela possa mudar de forma e mudar o seu valor. E quanto mais velho o vinho é, mais caro ele fica. Ninguém quer sentir dor. Nós reagimos à dor, às vezes, de uma forma que nós nem imaginamos. Mas ser pisado passa você de um estado para o outro. Outra frutinha que nós conhecemos, que também ela é pisada e ela muda o seu valor, é o azeite. A azeitona, ela na sua forma normal, ela também não presta muito. Mas o azeite é o líquido mais caro. Mas a azeitona, para chegar na sua forma de azeite, ela passa por uma pressa.
coisas que Deus não se mete. Tem coisas que quando a gente entrega e diz assim, eu não tenho mais jeito, mas eu quero dizer para você, ainda não o abandone, não olhe para trás e saia, vá até o final do seu processo, porque se foi permitido por Deus, vai adiante, fique ali até o último momento, não desista. E aqui eu quero falar com você sobre a mãe de Moisés, Joquebede. Joquebede, ela entregou Moisés com 3 meses. E ali ela botou Moisés dentro de um cesto. E botou no rio. E abandonou aquele filho no rio. E a irmã dele, Miriam, foi atrás. E a palavra nos diz que Miriam acompanhou todo o processo. E ela ficou ali. E quando aquela filha de Faraó, aquela princesa, pegou Moisés no colo e olhou para aquela criança e viu beleza naquela criança, Deus tinha um projeto na vida de Moisés, mas para que Moisés chegasse onde teria que chegar, ele teve que ser abandonado pela mãe e ser levado por aquelas correntezas. Mas aquela menina chegou para aquela mulher e disse assim, a mulher não perguntou nada, mas a menina falou assim, quer que eu arrume uma âmbar para cuidar dele? Ou seja, ela induziu com a palavra, porque Deus sabia do propósito. E ela ficou ali até o último minuto, e ela correu a mãe, trouxe a mãe. E Moisés passou. Ele tinha um chamado para ser libertador. Moisés, de um braço para o outro, em questão de 1 minuto, mudou o quadro ali. A mãe dele era escrava. E a mulher disse assim, a filha de Faraó disse para ela assim, tirou Moisés do braço e entregou no braço da mãe, disse assim para ela, a partir de hoje, cuida dele e eu te darei salário. A mãe deixou de ser escrava e passou a ser assalariada, num piscar de olhos, no plano que Deus tinha, mas para que Moisés deixasse de ser escravo, de um colo para o outro, ele deixou de ser escravo e passou a ser príncipe e depois libertador de um povo. Deus sabia o final da história de Moisés. Deus tinha um plano, e para que aquele plano pudesse se cumprir, doeu no coração daquela mãe abandonar aquele filho naquelas águas. E assim, muitas vezes, é na minha e na sua vida. A dor, ela chega para todos, irmãos. Não há ninguém na terra que não tenha sentido alguma dor, alguma perda, alguma dificuldade. Mas saiba que Deus muda o seu quadro no piscar de olhos. Deus, Ele pode todas as coisas. Ele sabe o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Se você tem um chamado, não abandone, ainda que as pedras estejam sendo atiradas em você, ainda que seja doendo na sua vida, quando o seu valor for mudado através dessa dor, Deus vai usar você para abençoar outras vidas que passaram por esse mesmo processo. O valor que você adquirir depois dessa pisadura, depois dessa prensa, é para multiplicar na vida de outros. É para multiplicar o que vai sair de você. É a multiplicação da unção do Senhor. Entenda o processo de multiplicação na sua vida. Faça com que o processo aconteça. Não sinta a pena de você mesmo. Você viverá em outro nível. Se você não fosse pisado, o pastor falou aqui hoje, se a minha família estivesse toda aqui, talvez não estaria aqui. Mas através dessa pisadura, através desse sofrimento, através desse deserto, você está aqui para adorar e glorificar a Deus. Os valores de Deus são maiores do que os teus. O que Deus tem para você, que eu quero dizer para você nessa noite, o que Deus tem para
Existe uma identificação. Quando nós vamos falar do Evangelho de Cristo para alguém, essa identificação é no processo. É o meu processo. Quando eu falar para a pessoa assim, olha, um dia eu estive de uma forma, mas eu venci. Um dia eu ouvi falar que Deus iria restituir a minha família. Um dia eu ouvi falar que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Aleluia. Um dia eu ouvi falar que se eu orasse e buscasse ao Senhor, eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. E você vai ouvir alguém, assim como eu, que passou por uma família destruída, tendo a minha família restaurada. Você vai ouvir falar de alguém que estava com seu ministério parado, e Deus levantou novamente esse ministério. E aí você vai se identificar com essa pregação ou com esse testemunho. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. Nós nos identificamos com aqueles que nós confiamos, porque nós vemos Deus agir na vida delas. Conhecemos o testemunho. Pastor Davi mora no mesmo local há mais de 16 anos. Mais de 16 anos. E ali, as pessoas conheciam o processo do pastor. Quando eu cheguei ali, que eu entrava nas lojas, no morro ali, nas lojas, na mercearia, para comprar alguma coisa, a primeira coisa que as pessoas falavam assim para mim: você está vivendo com... Não chamavam ele de pastor, não. Você está vivendo com o presbítero Davi? Eu dizia sim. Aí diziam assim para mim: é um homem muito trabalhador, mas passou um processo. E só Deus sabe o que ele passou com aquelas duas crianças. É um processo doloroso, um processo que deixou marcas, deixou feridas, mas no final valeu a pena. Porque sempre vale a pena com Jesus. Aleluia. Sempre vai ter um escape, porque Deus não dá luta sem dar estratégia de escape para nossas vidas. E hoje, para a honra e glória do Senhor, está aqui, ó, sentado aqui, levando o Evangelho e os filhos ali. Glória a Deus. Natal, eu queria que você colocasse o louvor. Não quero tocar no meu coração, não. Eu quero o novo de Deus chegou, cantado mesmo. E aí, nós temos passado processo, eu tenho passado processo, você tem passado processo, mas saiba que Jesus já venceu tudo que você possa imaginar nessa vida. Jesus passou, não tinha onde colocar a sua própria cabeça, nasceu numa manjedoura, dentro de um curral cheio de bichos, mas Deus aprove que assim fosse na vida dele. Mas também chegaram os reis, trazendo mirra, incenso, para que pudesse sustentar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Andava de um lado para o outro. Muitas vezes ele tinha que sair depois de uma certa pregação, porque as pessoas queriam achar algo nele que o condenasse. Mas a palavra de Deus diz que nenhuma condenação houve nele, que como ovelha muda foi levado ao matadouro, e assim ele deu a vida dele por mim e por você. Ele morreu naquela cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Ele morreu naquela cruz para que você pudesse declarar com teus lábios que o sangue de Jesus tem poder, que não há enfermidade que vai continuar na sua vida, que não há pessoa da sua família que ele não possa libertar ou resgatar, que não há quadro de abandono, de infidelidade que ele não possa mudar, que não há porta fechada que ele não possa abrir. Na campanha do louvor, que não possa abrir. Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o seu levantar e o seu deitar. E eu quero te dizer, esse Jesus está aqui. Ele tem algo para fazer na sua e na minha vida. Fique de pé.
pé nessa noite. Você nesse momento vai colocar diante de Deus a sua causa, aquilo que